Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, coletiva de imprensa diretamente de Leverkusen, na sede do Bayer Leverkusen, aqui o estádio que vai receber amanhã a última partida da equipe na Bundesliga aqui em casa. A equipe já conseguiu a segunda colocação, confirmando mais uma boa temporada depois de vir de 3 títulos na última temporada. E hoje eu tenho a honra de receber um dos maiores ídolos dessa equipe, meu ídolo também, Paulo Sérgio. Tudo bem, Paulo? Como é que tá? Já joguei contra. Quem ganhou, perdeu. Eu perdi feio de você, mas tudo bem. Eu saí muito feliz jogando pela ACS, pela Associação dos Cronistas Esportivos. Tomei um vareio de bola, mas foi um dos dias mais felizes da minha vida, marcar um campeão do mundo e grande ídolo do futebol brasileiro e mundial. Só o Mário ganhou, né? O Mário ganhou. O O Mário Mário tá aqui na ganhou, ele tá coletiva, daqui a pouco ele vai feliz. falar com a gente também. Bom, Paulo, primeiro eu gostaria que você falasse uma honra de voltar aqui a essa cidade onde você é muito ídolo. Dando uma volta aqui ao redor do estádio, tem várias coisas relacionadas a você. No hotel, várias fotos. No estádio, uma camisa sua, vários totens, tudo relacionado a você. Como é que você construiu essa história de sucesso aqui? Então, na realidade, se vocês observaram aí nas mídias, eu fui o terceiro jogador brasileiro que chega no Bayer Leverkusen, né? O primeiro foi o Tita, depois o Jorginho e eu fui o terceiro. E até hoje, depois de mais de 30 anos, 30 anos, ninguém conseguiu fazer mais gols do que eu, né? Nenhum brasileiro conseguiu fazer mais gols do que eu aqui na equipe do Bayer Leverkusen. É lógico que eu chego aqui num período onde eu passo a abrir as portas para os brasileiros, porque depois que eu chego já começa a vir mais brasileiros, né? Aí começa também o mercado europeu a liberar mais jogadores. Quando eu chego só podiam jogar 3 estrangeiros em cada equipe, então tinha eu, um tcheco e um romeno. Na Bundesliga só 3 brasileiros. Então eu creio que esse período que eu chego no Bayer Leverkusen foi um período muito importante, tanto para o Bayer Leverkusen como para mim. Porque, na realidade, depois de 24 anos que nós ganhamos uma Copa do Mundo, eu estava jogando aqui. Eu Isso é estava verdade. jogando aqui e quando eu volto da Copa do Mundo, eu sou homenageado aqui, né, pelos alemães e com certeza foram momentos assim importantes na minha carreira e até hoje nós estamos vendo o legado que foi deixado. Antes de começar a coletiva, acho que a gente tem um anúncio super importante para passar para vocês. Alguns jornalistas já sabem da novidade da nossa academia lá em São Paulo, a academia do Bayer Leverkusen, a primeira de um clube alemão no país. E você vai comandar, vai ser o nosso head coach. Conta pra gente essa iniciativa que está saindo agora pra gente. Então, eu estou muito feliz, né? E por isso nós estamos aqui essas semanas para organizarmos algumas coisas que têm que ser organizadas. Então, foram 2 anos aí de um trabalho muito árduo. O alemão ele é muito exigente em tudo que faz. E quando eu trouxe essa proposta de nós levarmos a primeira escolinha alemã para o Brasil, eles compraram a ideia, mas mesmo comprando a ideia, eles tiveram que analisar muitas coisas. Então foi analisado muitas coisas, nós tivemos que trazer o CEO que vai trabalhar conosco, juntamente com meu filho, nós tivemos que trazer para cá para conhecer toda a estrutura do Bayer Leverkusen. Nós trouxemos treinadores para cá para conhecer a metodologia alemã, o CT. Então, os treinadores também passaram por aqui. Então, é lógico que vai ser um trabalho onde vai ter uma exigência muito grande nossa, mas nós sabemos também que nós vamos ter muita cobrança também, né? Lógico que nós queremos fazer uma coisa assim completamente diferente que tem sido feito no Brasil. Não queremos polarizar, mas queremos estruturar cada escolinha. Então, esse é o propósito dos alemães trabalhando no Brasil. Bom, muitas informações vocês já vão receber agora. A gente vai dar o início agora à coletiva de imprensa. Eu vou começar agora com o Mário. O Mário
precisa fazer a resposta primeiro, depois vem o Luca na sequência e a gente segue com as perguntas aqui, ok? Tem muita coisa para a gente falar e no finalzinho a gente vai deixar um tempinho só para a gente bater um papo aqui das últimas informações sobre o Bayern. Lembrando que neste domingo a equipe joga contra o Borussia Dortmund, uma partida importante do campeonato alemão, será a penúltima e a última partida aqui no estádio antes de terminar a temporada. No outro domingo teremos a última partida definitiva e se a equipe conseguir as 2 vitórias, já confirmou o 2º lugar na Bundesliga, mas também confirma a 2ª melhor participação na história. Mário, com você agora. Fala, Paulo, beleza? Tudo bom, Queria Mário? agradecer primeiro o convite aí para participar, né? Como você falou, a gente já jogou contra, né? Eu tive a felicidade de ganhar na Copa Imprensa. Não vai falar quanto, hein? Oi? Não vai falar quanto. Foi 4-1. Ah. Eu fiz 2 gols, né? Fiz 2 gols no final. Mas, Paulo, eu queria saber, na verdade são 2 perguntas, cara. A primeira, você é um cara que tem identificação com o Leverkusen, com o Bayern de Munique, né? Você participa também de eventos do Bayern e é embaixador da Bundesliga. Eu queria saber como que, quando você vai para a Alemanha, como você lidar com isso, né? De ter identificação com 2 grandes clubes da Alemanha ao mesmo tempo, ter identificação com o campeonato, como que você lidar com isso, né? De ter, de ser relacionado a esses 2 grandes clubes. E eu queria saber também, Paulo, como você vê essa pequena quantidade de brasileiros hoje no futebol alemão, né? O Bayer Leverkusen já teve 24 brasileiros na sua história, o campeonato alemão já teve muitos brasileiros jogando simultaneamente, mas hoje são poucos. Por que você acha que tem pouco brasileiro hoje e como que você vê isso? Bom, na realidade, em relação a trabalhar com o Bayern de Munique, a trabalhar com o Bayer Leverkusen, com a DFL, isso já vem de anos, né? Então, o trabalho que foi iniciado com a DFL e com a DFL, que é a Bundesliga, eu sempre mencionei as 2 equipes. Sempre mencionei as 2 equipes por onde eu passei. É bom eu frisar, né? Porque as pessoas perguntam Bayern ou Bayern, né? Qual que você prefere mais? E eu costumo dizer o seguinte: no Bayer Leverkusen foi o início de tudo. O Bayer Leverkusen foi o início onde eu pude aprender a língua, aprender a cultura. Foi o clube que abriu as portas, foi o clube onde me abraçou e a partir daí eu tive meu sucesso na Europa. Fui para Roma, fui um dos artilheiros na Roma juntamente com o Totti. Depois eu volto para o futebol alemão e aí eu sou campeão, ganhei todos os títulos que um atleta pode almejar dentro do Bayern de Munique, mas tudo se deu por um trabalho que se iniciou aqui em Leverkusen. Então, por isso que as portas estão abertas, né? Tanto nos 2 clubes como na Bundesliga, e esse trabalho que eu faço é um trabalho visando a Bundesliga, visando o futebol alemão. Então é esse o propósito das 2 equipes aí poderem contar comigo. Lógico que a partir desse momento a gente já está trabalhando mais afinco aqui em Leverkusen por causa da escolinha, das escolinhas que vão surgir agora no Brasil. Nós estamos com outros projetos também, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, sem dúvida nenhuma, a exigência aqui em Leverkusen vai ser maior. Agora, em relação aos atletas, eu fui perguntar para um dirigente, não foi aqui de Leverkusen, mas eu fui perguntar para um dirigente alemão por que não tinha mais tantos brasileiros no futebol alemão. Ele falou: Paulo, o que vocês têm lá, nós temos aqui. E isso me entristeceu, Mário, me entristeceu porque nós estamos sendo comparados já com os próprios europeus. Nós estamos sendo comparados com os africanos. Nós estamos sendo comparados com os asiáticos. Nós estamos sendo comparados com times da parte oriental da Europa. Então, aquilo que o brasileiro tinha de diferente, parece que nós não estamos trazendo mais para o futebol alemão. Fora
o problema em termos de cultura, né? O brasileiro chega aqui, quer ir embora, a questão de adaptação, e isso tem atrapalhado muito na hora de você contratar um brasileiro. E é lógico que hoje aqui nós estamos com o Arthur aqui, eu tenho conversado com o Arthur, tenho passado as experiências para ele. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo também com essas duas equipes é conscientizar os atletas da importância de aprender a língua e a cultura. Né? Eu tive conversando com Douglas Costa, no próprio Bayern, sobre essa questão de aprender a língua, a cultura, e ele, infelizmente, optou por sair. Coutinho também, na época. Então, é um trabalho que nós vamos ter que fazer juntamente com os brasileiros, primeiro de conscientizar esses atletas que chegam na Alemanha, que precisam aprender a língua e a cultura. A partir daí, ele começa a desempenhar o futebol dele, aquele futebol atrativo que o brasileiro tem. Agora, tem outra coisa também, né, Mário? Nós não estamos com tanto jogador assim para trazer para cá, né? A safra não é muito boa agora, né? Mas valeu, Paulo, obrigado pela... Baita aula de futebol alemão, né? O Mário, que é do Alemanha FC e também do OneFootball, super especialista aí em futebol alemão. Tivemos uma aula para quem ainda não sabe o que está rolando no futebol alemão. Paulo Sérgio acabou de, em poucos minutos, explicar bastante coisa, mas vamos enrolar mais um pouquinho aqui. Mário, obrigado. Agora a gente vai passar para o Luca Castilho, nosso repórter da TV Gazeta e do grupo Gazeta Esportiva. Tudo bem? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Paulo. Prazer falar com vocês. Primeiro, parabéns pelo projeto. E eu queria saber um pouquinho mais de você, Paulo. Qual que vai ser o seu papel na escolinha aqui no Brasil? E pegando um gancho também na pergunta do Mário, eu queria entender se existe alguma possibilidade dos jogadores que participarem das escolinhas aqui em São Paulo migrarem para a Alemanha e participarem da base do Bayer Leverkusen. Muito obrigado, uma boa coletiva. Valeu, Luca. Luca é parceiro. Bom, primeiramente, quem vai tomar conta no Brasil é o meu filho. Nós contratamos também um CEO que vai estar juntamente com ele e, logicamente, eu que vou estar fazendo esse bate e volta, essa conexão entre Brasil e Alemanha e, inclusive, isso inclui os projetos que nós temos futuros de trazer garotos para cá, para que eles possam também conhecer a estrutura, mesmo que não saia nenhum talento aí, mas nós queremos trazer esses garotos que vão participar das escolinhas para conhecer a estrutura que nós temos aqui em Leverkusen. É lógico que nós não estamos falando aqui de alta performance, nós estamos falando de um trabalho onde nós temos que primeiramente conscientizar esses garotos do esporte, tirar esses garotos da rua. Nós temos um projeto também conversado aqui que nós vamos poder dar bolsas para garotos que não puderem pagar a escolinha. Já foi feito um planejamento para que esses garotos que não puderem pagar também, nós temos um percentual também estar dentro do projeto e, sem dúvida nenhuma, nós temos conversado com muitas escolas, né? Nós tivemos a Benjamin Constant, da última vez que nós tivemos no Brasil, próprios dirigentes do Bayer Leverkusen estiveram no Brasil, nós fomos no colégio, nós tínhamos ali quase 500 crianças, fizemos clínicas esportivas, gostaram bastante. Então, essa aproximação do futebol alemão, da mentalidade alemã é que tem impactado, e eu tenho sentido muito isso, Luca, tem impactado as pessoas no Brasil, porque se fala muito de Barcelona, se fala de Real Madrid, se fala de PSG, que são as escolinhas hoje que nós temos no Brasil, e ninguém falava do futebol alemão. E agora nós podemos trazer uma metodologia alemã para o Brasil. Eu creio que essa questão de cultura, de língua, nós vamos aí, temos uma parceria com os colégios também
de trazer uma cultura, trazer um aprendizado da língua para esses garotos também que se destacarem juntamente conosco. Boa. Valeu, Luca Castilho, da TV Valeu, Gazeta. Luca. Parceiraço, Abraço né? a todos na Gazeta, hein? Vamos lá, agora a gente vai Pode passar. deixar, boa viagem. Valeu. A gente vai passar aqui para Vitória. Tudo bem, Vitória? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui e eu vou fazer duas perguntas. Vamos lá. A primeira, eu gostaria de saber como que você descreveria a filosofia de treinamento da academia, da forma que ela integra os elementos do futebol europeu com o brasileiro, e junto com isso, como que o clube pretende medir o impacto da academia aqui no país. Como impedir? Medir o impacto da academia aqui no país. Bom, na realidade, Vitória, boa tarde, né? Na realidade, nós já tivemos algumas experiências. E primeiro, eu quero passar para vocês que na história de todas as academias que nós estamos vendo aí, Juventus, Barcelona, Real Madrid, PSG, nenhuma delas tem um embaixador ex-atleta. E hoje o Bayer Leverkusen leva a sua estrutura para o Brasil com um embaixador como ex-atleta, né? Um embaixador que conhece a estrutura, inclusive nessas experiências que nós tivemos, e os pais estavam também, eu tive reuniões com os pais. E muitas vezes essa questão dessa metodologia é a questão de você estar próximo. Você estar próximo da criança, você saber que não é um conto de fada, não é só apenas uma bandeira que vai estar representada lá, não. Nós vamos estar tendo professores também semestral para estarem dando aula nas academias que nós assim colocarmos em termos futuro. Mas tudo isso nós já estamos fazendo treinamentos. Estamos fazendo esse approach aí juntamente com os pais, e isso tem dado muito resultado, um resultado muito positivo, porque você trazer a metodologia alemã, nós vamos falar só de língua, de aprender a língua? Não, nós vamos aprender até de comportamentos fora de campo, né? Então, mais do que um jogador, nós queremos formar um cidadão. Legal, você tem mais uma, Vitória? Como que seria esse impacto de desenvolvimento de talentos aqui no país? Como que vocês lidariam com eles aqui dentro? Se depois eles iriam para clubes, caso não tivesse oportunidade no Leverkusen, se eles iriam ser transferidos para clubes grandes aqui de São Paulo ou de algum outro estado brasileiro? Bom, na realidade, Vitória, o Bayer Leverkusen Academy não tem a obrigação de formar talentos, né? Vai ser uma escolinha de futebol como todas as outras escolinhas, né? E lógico que aparecem os talentos, lógico que o talento que aparecer, a prioridade é do Bayer Leverkusen. Se o Bayer Leverkusen tiver uma negativa, aí sim esse garoto está liberado aí para jogar em qualquer outra equipe. Até porque nós não podemos ter contratos com esses garotos, né? Então a lei não nos permite ter contrato com esses garotos. Então esses garotos vão se divertir, esses garotos vão aprender, esses garotos vão curtir, esse é o mais importante. Muito bom. Obrigado, Vitória, do Vai Que Eu Te Vendo. Vários portais também que a Vitória escreve. Valeu. Muito legal ver cada vez mais mulheres participando. Tem mais aí para entrar, né? As mulheres estão dominando o jornalismo esportivo, tem bastante meninas aí, viu? Você viu? Nós estamos no Bayer Campus lá. Agradecer a Cristina, a presidente do Bayer Campus lá. E tem muitas garotas jogando lá, viu? E o pessoal pode até dar uma chegada lá para observar as garotas jogando. Brasil referência. De repente aqui aparece também. algum talento. E também, se essa garota também for talentosa, ela vem para cá também, viu? Até porque o Bayer Leverkusen tem uma equipe muito forte do feminino, né? Referência internacional, assim como o clube hoje considerado a segunda sempre potência. Lembrando que
quando eu falo da escolinha, eu falo de feminino e masculino. Tá? Então é sempre deixar bem claro isso, foi bom até você ter abordado isso, porque muitas vezes as pessoas só falam assim, os meninos. Não, tem as meninas também. E as meninas estão fazendo um trabalho assim com muita excelência. Parabéns. Bem, obrigado, Vitória. Agora a gente vai para o Rafael Bortoli, do Jogada 10, lá do Rio de Janeiro, para falar com a gente, falar com nosso grande Paulo Sérgio, o embaixador do Bayer Leverkusen no Brasil. Todo mundo... Deu uma falhadinha aí, mas a gente ouve. Vamos lá. Tá. Primeiramente, me desculpa por ter chegado atrasado, então se eu fizer alguma pergunta que já tenha sido feita, só ignorar. Mas eu queria saber, assim, claro, na Alemanha você tem todo o fator Bayern de Munique, né? Mas, assim, dentro da ótica do Bayer Leverkusen, né, o que você acha, assim, que faltou para o time repetir o desempenho da temporada passada? Só um adendo aqui, lembrando que o Bayern vai jogar neste domingo com o Dortmund. Se ganhar essa partida e ganhar a última partida, que vai ser fora de casa, não vai repetir a mesma do ano passado, da última temporada, porém será a segunda melhor temporada da história do clube, um fato também muito relevante. Na realidade, esse ano foi um ano que houve uma pressão muito grande por parte de toda a mídia, por parte do mundo inteiro em relação ao Bayern de Munique a conquistar o título, né? Até porque o Kane está lá, não tinha ganho nenhum título. Pois é. E havia uma grande pressão para que isso acontecesse. Logicamente que você manter a mesma performance do ano passado é muito difícil, né, Rafael? É muito difícil. O que foi feito ano passado, jogos que eram praticamente impossível ganhar, acabaram se tornando possíveis, e tudo isso é muito difícil. E a gente que joga, a gente sabe como é que é isso. E, por outro lado, o Bayern fez uma campanha brilhante. E aí o próprio Bayer Leverkusen vem aí tentando fazer essa mesma campanha, mas eu creio que no finalzinho faltou um pouquinho de fôlego. Mas tem 2 jogos aí importantes, né? E jogar contra o Borussia Dortmund em casa é sempre um jogo especial. E eu que todos os jogos aqui em casa contra o Borussia Dortmund fiz gol, né? Hã? O Dortmund aí do lado, né? De Leverkusen. Isso aí. Uma certa rivalidade. Assim, na minha opinião, eu acho que pode ir para o Leverkusen porque ele começou empatando alguns jogos ali, e aí o Bayern começou avassalador, como sempre, e aí foi o que complicou a campanha do Leverkusen. Se vocês me permitem, vamos lá. Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas. O Bayern provavelmente vai sair o Xabi Alonso, já até anunciou, e o Florian Wirtz também. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o peso da saída desses profissionais do clube e, assim, qual o perfil que o Bayern vai atrás agora para recompor essas saídas? Bom, na realidade agora são só especulações, né? Então eu creio que quem está mais à parte de tudo isso é o Holger, né? É o Holger Trump, que é o diretor de comunicação. É lógico que você perdeu um Xabi Alonso e pelo trabalho que ele fez aqui em 2 anos, levando o time a um patamar de excelência, vai ser difícil você achar um outro treinador que vai dar sequência no trabalho dele. Nós vemos isso no futebol mundial. É muito difícil um treinador que deixa um legado muito grande entrar outro e dar sequência nesse trabalho. É muito difícil. Agora, cabe ao Simon, ao presidente Fernando Carro, a escolher aí o treinador que pode dar uma sequência no trabalho do Xabi. Agora, para o Xabi, eu creio que a decisão que ele tomou, como ele mesmo tem falado aí, é uma decisão importante para ele, e vamos desejar todo o sucesso para ele do mundo, para que ele possa aí
conquistar, porque se trata de um cara excepcional. E eu que convivi com ele esse tempo aqui, é um cara muito excepcional, um cara muito correto, né? E sem dúvida nenhuma desejar tudo de bom para ele. Boa, boa. Muito obrigado. Valeu, Rafael Bortoli do valeu, Jogada 10. Agora a gente vai passar para a Beatriz, jornalista freelancer do Portal Terra e outros portais também. Tudo bem, Beatriz? Boa tarde, pessoal. A minha pergunta ela tem um pouco de relação com o que o Paulo falou sobre a visita ao Colégio Benjamin Constant. Eu queria saber se existe a possibilidade da academia realizar parcerias com outros clubes ou instituições locais para ampliar o alcance do programa. Nós já temos, Beatriz, boa tarde. Nós já temos trabalhado em relação a isso. Tanto é que nós fizemos já uma escolinha, umas aulas dentro do colégio. Foi muito bom. Os dirigentes estão ansiosos para que nós possamos dar sequência nesse projeto, não só dentro do Bayer Campus, mas também em colégios parceiros. Então, nós já temos essa estrutura, nós já temos esses profissionais. Inclusive, o ano passado, nós tivemos a presença do Simon, né, dentro do Benjamin Constant. Foi muito bom, como eu falei. Eu creio que tinha quase 500 crianças lá. Foi um tempo assim, muito importante e eu creio que impactou bastante. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos aí um trabalho futuro dentro das escolas, não só dentro das escolinhas. Boa. Lembrando que foi um dia muito legal. Então, o Brian DeLine é o nosso mascote. Brian DeLine, inclusive, ele está no Brasil já. Já? O Brian DeLine está lá no Brasil já. Rapaz. Ele já está se preparando para a inauguração. E ele fez festa lá, hein? Ele foi visitar lá a Avenida Paulista, na frente do estádio do Pacaembu. Foi até no Beco do Batman, você acredita? Esse Brian DeLine virou brasileiro aí, tomou refrigerante brasileiro, Ele gostou, por isso que ele voltou. Voltou, acho que é. É isso aí. Bom, Beatriz, tem mais alguma pergunta? É isso, tá? Obrigado pela sua participação, mas se tiver, me fala aqui. Eu tenho mais uma. Assim. Manda ver, vai lá. O Bayer Leverkusen, ele historicamente, principalmente nas gerações recentes, ele revela muitos talentos, não só para o futebol alemão, mas para o futebol mundial. A gente teve recentemente o Havertz, o Brandt, a gente tem agora o Wirtz, né, que provavelmente vai sair. Então, a minha pergunta é como que as bases podem se conversar para o Leverkusen continuar a longo prazo sendo esse grande, eu não sei se fabricante é a palavra mais adequada, mas esse grande revelador de talentos que sempre foi, que tem essa característica ao longo dos anos? Então, é um trabalho com os scoutings do próprio Bayer Leverkusen. Não sei se você sabe, é semifinal, final. Amanhã é semifinal. Amanhã é semifinal. Semifinal Bayer Leverkusen contra o Bayern. Sub-19. Então, para vocês terem uma ideia, as categorias de base também do Bayer Leverkusen estão se movimentando bastante. Então, aqui nós temos amanhã a semifinal, onde eu estarei assistindo esse jogo aí. Então, é um trabalho que é feito pelos scouts. É lógico que a Bayer Academy também vai fazer um trabalho desse de ficar observando talentos para que futuramente possam estar sendo acompanhados pelos dirigentes daqui. Muito bem, obrigado, Beatriz. Mais uma jornalista que está junto aí com a gente, fazendo boas perguntas, né? Isso é muito bom. Boa. Bom, vamos lá. Agora eu vou passar para o Ivan. Obrigado, Bia. Vou passar para o Ivan, do Divulga Esportes e também da Colab Esportes, mais um grupo de jornalistas aí. Ivan, tudo bem? Tchau. Oi, tá dando tchau tarde, aí. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Sérgio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Paulo, minha pergunta é a seguinte: eu não consegui acompanhar quais as cidades, inicialmente, o projeto pretende atingir. E também se ele tem previsão de ser ampliado para mais lugares do Brasil.
Bom, em relação a isso, nós tivemos um trabalho de mapear todo o Brasil, né? Como eu mencionei aqui, nós não queremos polarizar, mas nós queremos fazer uma estrutura séria. A princípio, nós começamos em São Paulo e depois nós vamos conversando com aquelas pessoas que futuramente quiserem aderir a esse projeto e essa metodologia que nós vamos impor, né? Então é algo muito sério, é algo onde nós vamos estar acompanhando, e quando eu digo nós, eu vou estar acompanhando de perto para ver estrutura, até porque há uma exigência do próprio Bayer Leverkusen para que não polarize, mas que tenha uma estrutura séria, uma estrutura onde nós possamos mostrar aquilo que os alemães sempre mostraram em relação à seriedade e comprometimento. Muito bom. Ok. Obrigado. Tem mais uma? Manda ver. Isso, sobre assim, se você puder fazer uma análise sua para a gente, eu estava pensando num comparativo, vamos supor, 2002, o futebol brasileiro e alemão ocupavam uma posição no futebol mundial. Daí nós tivemos o quê? Troca de gerações de talentos, de atletas, de técnicos, e isso, de certa forma, influencia, né? Esses talentos que vão se aposentando, entrando outros, essas gerações vão mudando as características das seleções, né? Por causa dos talentos individuais também. Agora, na sua opinião, quais os aspectos estão pesando mais, tanto no futebol alemão como no brasileiro? Quer dizer, o aspecto tático, técnico, seria o físico também, ou essa parte mesmo de gerações de talentos diferentes? Então, Ivan, isso eu posso falar assim com um embasamento muito bom. Em 2002, aquela seleção alemã, ela saiu da Alemanha como uma seleção muito velha, mas chegaram numa final. Em 2006, que a Copa é aqui, na Alemanha, o que eles fizeram? Fizeram um trabalho de base. E colocaram um treinador, que foi o Klinsmann, para poder acompanhar esses garotos, poder acompanhar esse trabalho durante esses 4 anos. Aí, Philipp Lahm, Podolski, Thomas Miller, entre outros, tantos garotos que começaram a fazer parte dessa estruturação do futebol alemão. E aí você começa a ver jogadores técnicos aparecendo, né? Coisas que você não via tanto no futebol alemão, em outros países, mas começam a vir jogadores técnicos. E, infelizmente, o que está acontecendo no nosso país? E eu tenho acompanhado de perto, tenho visto, tenho falado com garotos. Os treinadores das categorias de base, que é jogador com 1,80m, 1,90m. Coisas que na Alemanha, lá atrás, era esse foco de jogadores altos, grandes, bolas chuveiradas na área. Aí passaram a jogar com a bola no pé. E hoje, nosso país, infelizmente, os nossos talentos são deixados de lado para dar mais espaço para garotos de 1,80m, 2 metros de altura. Nada contra, mas nós precisamos reaver os talentos que nós temos. E olha que nós temos muitos no Brasil, hein? Só que são desperdiçados porque muitas vezes esses garotos não têm dinheiro para pagar alguma coisinha que esses rapazes querem, né? Infelizmente, nós chegamos a esse ponto. Então, fisicamente, nós perdemos muito. Agora, os alemães têm uma outra mentalidade. Eu tenho visto aqui, nós temos observado, a conversa nós queremos jogadores que jogam com a bola no pé. Nós queremos formar atletas talentosos no futebol alemão. E é isso que está sendo passado nas categorias de base aqui. O que nós estamos passando no Brasil? Infelizmente, em termos de estrutura, nós estamos deixando a desejar, né? E você sabe do que eu estou falando. Isso aí, obrigado, Ivan. Tá certo, obrigado. Valeu, Ivan. Vamos passar agora para a Júlia.
também jornalista, representante de vários veículos lá de Santa Catarina. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, boa tarde a todos. Boa A tarde. minha pergunta é sobre o estilo de jogo, porque o estilo do futebol alemão ele é completamente diferente aqui do Brasil, né, mais objetivo. Então, eu queria saber sobre você, como isso pode influenciar no desenvolvimento dos jogadores brasileiros em questão de foco, disciplina, por serem escolas completamente diferentes. Boa pergunta. Boa pergunta, mas hoje a gente não pode fazer uma comparação dessa, né? Porque se você observar hoje no próprio Bayer Leverkusen, quantos alemães tem, né? Se nós fazemos 3, 4 alemães, o restante estrangeiro, eu digo titulares, né? Se você começar a observar em todas as equipes da Europa, você vai ver jogadores do país, 4, 5 no máximo, e o resto todos estrangeiros. E o que está acontecendo para o nosso país? O que está acontecendo no Brasil hoje? Nós temos aí o Palmeiras aí com 5, 6 jogadores estrangeiros titulares e nós estamos perdendo os nossos talentos porque esse garoto que sobe da base ele já perde espaço para um estrangeiro. Então, na realidade, nós temos que voltar a estruturar novamente o nosso futebol. E se trata de um trabalho que começa nas categorias de base, né? Nas categorias de base, e isso é um trabalho que tem que ser geral. A conversa para uma equipe tem que ser para todas, né? Infelizmente, no nosso país é muito difícil nós temos uma organização dessa. E a gente acaba perdendo os talentos que nós temos aí muito cedo, né? O caso do Estevão, garoto de 17 anos, já indo embora do Brasil, daqui a pouco já perde as características do jogador brasileiro. Já vista esses jogadores hoje que fazem parte da nossa seleção, a maioria deles aí saíram muito cedo e você vê que muitos deles perderam a característica do brasileiro e se tornaram mais europeus. E infelizmente isso é o que está para acontecer em termos futuros. Muito bom, obrigado, Júlia. Chegou uma do canal GOAT, a televisão GOAT, de que maneira o Bayer Leverkusen pode se beneficiar do pioneirismo de ser o primeiro clube da Bundesliga, abrir a primeira academia no Brasil. Se bem que já respondeu isso, mas seria legal reforçar. E, por outro lado, de que maneira os jovens brasileiros serão beneficiados. Eu já incluo também, até acompanhando um pouquinho a pergunta da Júlia, no estilo de jogo também. Como é que vai ser aplicado o estilo de jogo na academia em São Paulo? Isso é um estilo de jogo parecido com o que a gente tem aqui no Bayern? Na realidade, esse estilo de jogo vai muito de treinador para treinador, né? Então, na realidade, até aqui, nós estávamos adotando aí o estilo de jogo do próprio treinador do Xabi, né? Agora, nós não sabemos o que virá, até porque nós temos que esperar, mas nós iniciamos o projeto com o estilo de jogo do Xabi Alonso. Então, não é chegar aqui e falar, não, o estilo de jogo é alemão. Não, o estilo de jogo é do treinador. O estilo de jogo é ele que vai implantar o seu modo de jogar. E aí a gente implanta nas escolinhas para que eles futuramente possam entender que, se um dia eu for jogar no Bayer Leverkusen, eu tenho que jogar assim. Eu tenho que... Então, é um trabalho também com passes. Hoje nós vamos ver aqui campo reduzido, então tem muito isso. Então, o sub-8, para você ter uma ideia, aqui na Alemanha, ele não joga o campo inteiro, porque a ideia do jogo é que o garoto pegue na bola o máximo possível. Então, como você vai pôr um garoto de 8 anos a 13 anos para correr o campo inteiro? Quantas vezes ele vai pegar na bola? E isso nós pudemos ver nos treinamentos aqui. Então, esse campo reduzido da grande área até a outra grande área é para que esse garoto aí toque na bola o máximo possível, ter o contato com a bola. Então, isso que deveria acontecer. No Brasil, né, esse contato com a bola, a gente está perdendo um pouco isso. Eu pude ver
a metodologia dos treinamentos aqui na base dessa forma. Legal, a academia que o Paulo Sérgio citou, a gente vem falando, né, durante toda essa coletiva, a Academia do Bayern vai ser inaugurada oficialmente no mês de julho e também... No dia 5 de julho. Dia 5 de julho. Mas uma coisa interessante também é que os profissionais, os treinadores, vão ter esse networking com os profissionais aqui e vão vir muito para cá também. Então, isso que é muito legal, né? Essa troca de ideias. Essa né? foi uma exigência dos alemães, né? Não adianta você começar um trabalho no Brasil sem o brasileiro conhecer a estrutura alemã. Então, no início, né, que eu estava mencionando, nós trouxemos o CEO, nós trouxemos treinadores aqui para conhecer toda essa metodologia de trabalho, falamos com psicólogos, o que eles pensam. Então, hoje, o fundamental aqui é a escola. Há um trabalho dos trabalhadores do Bayer Leverkusen com os professores da escola. Então, os psicólogos vão na escola, eles vão na escola e conversam com os professores a respeito do garoto. Então, isso eu não tinha escutado ainda. Então, isso é algo que futuramente nós queremos adaptar isso daí no Brasil, porque eu creio que é muito importante. É muito difícil pela logística. Aqui não, aqui tudo é muito próximo. Então, para vocês terem uma ideia, o garoto que joga na base hoje do Bayer Leverkusen, ele estuda na cidade e tudo fica muito mais próximo. Fazer isso numa cidade como São Paulo já fica um pouco mais difícil, né? Mas esse trabalho com a escola nós queremos tentar fazermos no Brasil. Muito bem, acho que a gente passou muita informação. Acho que no lançamento oficial todos vocês estão convidados. Com certeza os jornalistas estão aqui, serão os primeiros a serem convidados. E os outros que não puderam participar, mandaram perguntas, que vão receber também esse link. Agora que terminar, quando a gente receber essa entrevista, nós vamos mandar para vocês diretamente. Ninguém vai ver minha cara, vai ser tudo diretamente, com o mais importa esse grande craque da seleção brasileira e também do Bayer Leverkusen, claro. Tem mais alguma pergunta? A gente está terminando aqui nossa coletiva, tem bastante gente que não fez pergunta, já recebi até aqui no WhatsApp, muitos já responderam minha pergunta, já tem, então, muito legal que vocês jornalistas fizeram perguntas importantes para o nosso ídolo Paulo Sérgio. Mais alguém? Espera aí, tô ouvindo um barulhinho aí. Aqui, o Rick. Abemos, Rick. Diga lá, Rick. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, acho que aí deixa aí boa noite. Não, aqui boa tarde ainda. Boa tarde, então tá bom. Bom, eu fui especializado em público jovem. Como que você vê lidar com a diferença da geração alfa, que eu acho que é o público aí de vocês, né, até 15 anos, e de repente até KZ, que está agora também mais ativo, que é acima de 15, que tem características próprias de todas as outras diferenças de, né, como você disse, de cultura, lidar com cultura, lidar com formação, valores, porque no futebol não deixa de ser um emprego, né? As pessoas veem como uma fonte de sucesso profissional. Uma pergunta. Bom, na realidade, o que nós temos que passar para esse garoto é aquilo que a gente fala aqui, né? Quantos jogadores que passaram por aqui, quantos garotos passaram por aqui e não chegaram a ser profissionais? Muitos. Mas o trabalho que é feito aqui é um trabalho humanitário. Você tratar o garoto sabendo que não é só futebol, é escola, é conversa com os pais. Por isso, eu creio que de 5 a 15 anos é uma idade onde você consegue trazer uma formação. Eu, quando comecei a jogar futebol e gostava de jogar futebol, nos meus 10 anos, 11 anos, eu treinava lá na escolinha da aclimação, em São Paulo.
quando não jogava na rua, na várzea. E com 13 anos eu passei as categorias de base do Corinthians. E não tive um trabalho próximo em relação à escola, a comportamentos, porque na realidade eu fui na raça mesmo, né? Eu fui na raça e o terrão que me formou, né? Infelizmente eu não tive esse approach de ter pessoas próximas para me orientar, a não ser os meus familiares. E nós queremos, sim, trazer um trabalho para que nós possamos orientar não só esses garotos, mas também os pais também, porque eu vou dar até um exemplo agora, nós tivemos um dos treinamentos, lá o pai ficava gritando fora, né? Vamos, filho, faz. Eu falei, deixa ele jogar, deixa ele se divertir, não fica fazendo pressão no garoto. Então isso já é uma coisa que você já começa a trabalhar nos pais. Sim. Coisas que, por exemplo, que eu sei que não é bom, eu estou próximo ali e eu posso orientar os pais. Então, essa proximidade, foi aquilo que eu falei. De todas as escolinhas que nós temos no Brasil, nenhuma tem um embaixador ex-atleta. Legal. Acho que até complementando a pergunta que o Rick Nóbrega fez, a gente tem o próprio exemplo do Bernardinho, né, técnico da Seleção Brasileira de vôlei. Ele ganhou 2 títulos olímpicos. O primeiro foi em Atenas, em 2004, e ele disse que aquela equipe que tinha o Giba, tinha grandes craques, Anderson, ele tinha que pegar firme com porque era uma geração diferente. A geração que foi campeã olímpica em 2016, já tinha muitos jovens ali, inclusive o próprio Bruninho, que era o líder do time, mas muitos jovens participando, então ele não dava os berros normais do Bernardinho, né? E acho que é mais ou menos como você citou, mas isso né? É no futebol também. Né? Não, eu sei. Mas, assim, na minha época, eu tinha um treinador que ele entrava no vestiário, chutava tudo, pegava laranja, jogava na parede. Aí eu quis ser treinador por um período, eu comecei o projeto do Red Bull no Brasil, fui o primeiro treinador do Red Bull no Brasil. Fui tentar fazer a mesma coisa, depois de 6 meses mandaram embora. Por isso, como o Rick citou. Mas hoje, por exemplo, lógico, né, na academia é um projeto completamente lúdico, diferente. Mas vamos imaginar que tem uma equipe, você citou o projeto do Bragantino, no próprio Corinthians, onde você surgiu. Um menino de 15 anos hoje toma uma bronca daquela mais forte. Hoje, nessa geração que o próprio Rick citou, acaba prejudicando muito. O cara pode sair, desfocar e não apresentar um bom futebol. Essa geração, eu sinto que acaba sofrendo mais com esse tipo de crítica, de cobrança, mesmo que elas são inerentes ao esporte. Né? Nós estamos trabalhando muito bem os profissionais que nós estamos colocando. Alguns profissionais são ex-atletas, têm uma experiência, sabem como lidar, e trabalhar numa escolinha nós temos que ter muito cuidado em relação a essas questões de você estar gritando, falando, não se cabe mais isso, né? Nós temos hoje várias formas de repreender, de corrigir, e isso nós já estamos adaptando, nós já estamos colocando em prática já. Muito bem, acho que a gente já atingiu bastante um nível de perguntas muito importante. Foi uma aula aqui tanto de futebol alemão como de formação esportiva. Paulo Sérgio, que começou nas categorias de base do Corinthians, foi campeão brasileiro em 1990, campeão da Supercopa. Depois foi em 93 veio para o Bayer Leverkusen, o terceiro jogador brasileiro a vestir essa camisa. O primeiro foi o Tita, que foi campeão da UEFA. Em 88. Em 88, fez até o gol contra a equipe de Barcelona, o Espanhol de Barcelona, fez um dos gols
da final, né, o gol importante, também está mencionado aqui em todas as dependências do Bayer Leverkusen. Depois o Paulo, o maior artilheiro brasileiro da equipe, abriu portas para outros grandes nomes. Tivemos Lúcio, tivemos Zé Roberto, Juan, Zé Elias, Roque Júnior e recentemente o Arthur, né, que faz parte da equipe, é o atual campeão. O Wendel hoje está jogando no São Paulo, né? O Wendel no São Paulo e tem também o Paulinho no Palmeiras. Paulinho no Palmeiras, uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O Bayer Leverkusen, a ideia de levar a escolinha é essa aproximação que o Bayer Leverkusen sempre teve com os brasileiros. Né? O Bayer Leverkusen sempre gostou dos brasileiros. Então nós queremos trazer novamente essa aproximação e, sem dúvida nenhuma, eu creio que vão surgir novos talentos já preparados para estarem aqui, como foi uma das perguntas aí, por que não temos tantos jogadores brasileiros no futebol alemão. Então, é um trabalho que também é feito visando isso. Muito bem. Bom, para a gente terminar, acho que não tem como falar sobre a cultura, né? A sua adaptação aqui. Como eu citei agora, você veio do Corinthians e você lá no Brasil, em dezembro do ano passado, quando teve o Tour dos Troféus, Trophies Tour, foi muito legal. O São Paulo recebeu todos os 3 troféus conquistados pelo Bayer Leverkusen na última temporada. E você citou em uma das coletivas de imprensa e até para os profissionais da Bayer lá em São Paulo, lá no Socorro, dizendo que eu só consegui me desenvolver no futebol e conquistar grandes resultados aqui no Bayer Leverkusen depois que você e sua esposa, sua família entenderam a cultura do país. Então acho que aquilo marcou muito e eu acho que tem a ver com o que vai ser feito agora com a academia também, ou seja, adaptação à cultura, saber entender qual é a empresa, no caso que a gente fala do mercado corporativo, e também entender na parte desportiva qual é a filosofia apresentada, né? Então, toda empresa ela tem uma linguagem e a linguagem é daquele que rege aquela empresa, não é assim? Né? Então, o CEO aí de uma grande empresa, você tem que entrar na linha daquilo que ele pensa. E quando eu cheguei na Alemanha, era eu, um tcheco e um romeno, o restante tudo brasileiro, alemão. Eu chego na Alemanha, o muro de Berlim apenas tinha caído em 88, então estava aquela transição da Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, aqui, o emprego ali, emprego aqui, todo mundo saindo de lá, querendo vir para cá, e você acaba chegando aqui ocupando espaço de um outro alemão que está buscando a mesma coisa. E eu lembro que em 3 meses eu discuti com um dos alemães e tal, eu falei, eu vou embora. Aí o manager falou assim, o Kalmund, falou assim, não, Paulo, você tem que ficar aí, você vai ficar. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, se a gente quer ficar aqui, nós precisamos aprender 2 coisas. A primeira, a língua. E a segunda, a cultura. Então, a partir do momento que eu aprendi a língua, aprendi a cultura, as coisas se tornaram mais fáceis. Eu lembro que quando nós chegamos aqui, uma das pessoas nos convidou para ir na casa dos pais dele, lá para conhecer. E chegamos na casa dos pais dele e os pais estavam almoçando. Aí você chega na casa de um alemão pela primeira vez e tal, na hora do almoço, o que você espera? Comer, né? Ser convidado para almoçar. Claro, brasileiro ainda, né? Brasileiro. Aí eu chego, os pais falam assim, pede para ele ficar esperando. Eu fiquei esperando na sala, eles terminarem de comer, para depois eles me atender. Então, é aquele negócio, é aprender a cultura. Eles tinham que ter falado antes que eu iria, mas não falaram. Então é isso, né, cara? Então isso foi muito bom para mim e isso eu quero passar para a maioria dos brasileiros que forem possíveis, esse aprendizado que eu tive durante todos esses anos que eu tenho de Alemanha aí, e eu creio que tenho muitos anos aí de experiência aqui que eu possa passar para essa garotada aí, até mesmo para os pais. Bem, obrigado, Paulo. Isso, Paulo prazer. Sérgio, grande ídolo do Bayer Leverkusen, ídolo do futebol brasileiro, tetracampeão.
deu uma aula sobre futebol alemão e uma aula também sobre o Bayer Leverkusen, já garantido como o vice-campeão da temporada 2024-2025 da Bundesliga. Também teve outros bons resultados neste ano e daqui a um mês e mais um pouquinho a gente vai ter oficialmente o lançamento da academia de futebol no campus da Bayer, lá no clube, que vai ser ministrado por esse grande ídolo do futebol. Gente, muito obrigado. Essa entrevista vai estar disponível nos canais do YouTube, nos canais oficiais, e também vamos enviar para todos os jornalistas essa entrevista. Muito obrigado a todos. Valeu, Luca. Valeu, Ivan, Júlia, Juliana, alguns que não fizeram pergunta, até porque já tinham sido feitas, o Rick também, o Mário Alemão, que já saiu, a Bia, entre outros jornalistas que participaram. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!